O sábado é uma das festas judaicas antigas mais importantes para o judaísmo e para o povo judeu. Mas você conhece a história do sábado, do Shabat? Afinal de contas, quais são as origens do sábado segundo a Bíblia? Existe um grande debate entre alguns cristãos que preferem guardar o sábado, já outros dizem que não é necessário guardar o sábado. O que será que as Escrituras Sagradas no Novo Testamento declaram a respeito da guarda do sábado pelos cristãos? Será que os cristãos eles devem guardar o sábado ou eles não devem guardar o sábado? É sobre esse assunto que eu estarei falando. Você ficou curioso? Deixe o seu like. Deixe o seu comentário, se inscreva no canal e compartilhe para aquele seu amigo ou parente que também tem curiosidades a respeito do sábado. O sábado, para o judaísmo, se diz Shabat, é o dia do descanso, um dia muito importante para o judaísmo. É o dia, basicamente, do descanso, o sétimo dia da semana, ou seja, o sábado. Neste dia, os judeus religiosos celebram aí o Shabat e lembram-se das histórias bíblicas que descrevem a criação do céu e da terra em 6 dias e a redenção da escravidão e o êxodo no Egito, e guardam ansiosamente uma futura era messiânica. Como o calendário religioso judaico conta os dias a partir do pôr do sol até o pôr do sol, o Shabat começa na noite do que no calendário nosso basicamente a sexta-feira. A observância do Shabat envolve abster-se de atividades de trabalho, muitas das vezes com grande rigor, e envolver-se em atividades repousantes para honrar o dia. A posição tradicional do judaísmo é que o Shabat do sétimo dia ininterrupto se originou entre o povo judeu como sua primeira e mais sagrada instituição. Variações sobre o Shabat são difundidas no judaísmo e com adaptações em toda a religião abraâmica e em muitas outras religiões. De acordo com a Halachá, lei religiosa judaica, o Shabat é observado de alguns minutos antes do pôr do sol, na sexta-feira à noite, até o aparecimento de 3 estrelas no céu na noite de sábado, ou 1 hora após o pôr do sol. O Shabat é inaugurado acendendo velas e recitando bênçãos sobre o vinho e pão. Tradicionalmente, 3 refeições festivas são feitas. A primeira é realizada na sexta-feira à noite, a segunda é tradicionalmente um almoço no sábado e a terceira é realizada no final da tarde de sábado. A refeição da noite e a refeição do início da tarde geralmente começam com uma bênção chamada Kiddush, e Kiddush tem o significado de santificação, dita sobre uma taça de vinho. Na terceira refeição, um Kiddush não é realizado, mas a bênção Hamotzi é recitada e a Halá, pão traçado, é comido. Em muitas comunidades, esta refeição é frequentemente comida no período após as orações da tarde, a Mincha, serem recitadas e pouco antes do Shabat ser formalmente encerrado com um ritual de Havdalah. O Shabat é um dia festivo em que os judeus exercem sua liberdade dos trabalhos regulares da vida cotidiana. Ele oferece uma oportunidade de contemplar os aspectos espirituais da vida e passar tempo com a família. O fim do Shabat é tradicionalmente marcado por um ritual chamado Havdalah, durante o qual bênçãos são ditas sobre o vinho ou suco de uva, especiarias aromatizadas e luz separando o Shabat do resto da semana. Mas agora falando a respeito da etimologia, das origens e do significado do termo sábado ou Shabat. A palavra Shabat geralmente deriva da raiz Shin, Bet e Tav, embora frequentemente traduzida como descanso. Por incrível que pareça, a tradução descanso não é uma tradução precisa, mas na verdade a tradução mais precisa para Shabat, na verdade não é descanso, até porque Deus não descansa, e quando Deus terminou o mundo, de fazer o mundo, a criação do mundo, ele não descansou, ele cessou. A tradução mais correta do termo Shabat não é descanso, mas é cessar, simplesmente findamento de trabalho.
As origens do termo Shabat muito provavelmente podem remontar à língua assírio-babilônica e vem do termo Sabatu, né, ou Shapatu. Shabatu, em babilônico, é cognato e é reconstruído a partir do quinto relato perdido da criação do Enuma Elish, que é lido como Sabatu, então encontrarás o meio do mês. É considerado uma forma do sumério Sabat, que significa meio do pouso, traduzido em acadiano como Nur Libi, dia do meio do repouso. A conexão com a observância do sábado foi sugerida na designação do 7º, 14º, 19º, 21º e 28º dias de um mês lunar em um calendário religioso assírio como um dia santo, também chamado de dias maus, que significa inadequado para atividades proibidas, ou um dia que não é adequado para atividades proibidas. As proibições nesses dias, nós temos aí espaços entre 7 dias, nós temos aí exceto o 19º, que incluem abster-se de andar de carruagem e evitar comer carne pelo rei. Nesses dias, os funcionários eram proibidos de vários tipos de atividades e os homens comuns eram proibidos de fazer um pedido, e pelo menos o 18º era conhecido como um dia de descanso ou um dia de cessar. A Enciclopédia Judaica Universal apresentou uma teoria, um pensamento de assiriólogos muito famosos como Friedrich Delty e Marcelo Craveri, de que o Shabat surgiu originalmente do ciclo lunar no calendário babilônico, contendo 4 semanas terminando em um sábado, mas 1 ou 2 dias adicionais não contados por mês. As dificuldades desta teoria incluem reconciliar as diferenças entre uma semana ininterrupta e uma semana lunar e explicar a ausência de textos nomeando a semana lunar como sábado em qualquer idioma. A realidade é que o termo sábado ou Shabat, na verdade, se originou de Sabatu, do babilônico antigo, e muito provavelmente teria ali os seus equivalentes em sumério, como Sabat, e no acadiano Nur Libi, o dia do meio do repouso. Falando a respeito do sábado no Egito, o sábado ou Shabat do 7º dia não se originou com os egípcios. Existem algumas pessoas que querem dizer que o sábado se originou com os egípcios, isso não é verdade. Outras teorias de origem são baseadas no dia de Saturno ou nos planetas em geral, que também foram teorias e interpretações que já foram abandonadas. Nas escrituras hebraico-aramaicas, o sábado recebe um status especial como um dia sagrado no início da Torá, em Gênesis, no capítulo 2, do verso 1 ao verso 3. É ordenado pela primeira vez após o êxodo do Egito, em Êxodo 16, 26, relacionando a cessação do maná, e em Êxodo 16, 29, relacionando a distância que se pode viajar a pé no sábado, como também em Êxodo no capítulo 20, verso 8, e também no verso de número 11, como um dos 10 mandamentos. O sábado é ordenado e recomendado muitas outras vezes na Torá e no Tanar. O dobro do número normal de sacrifícios de animais deve ser oferecido no dia do sábado. O sábado também é descrito pelos profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias, Amós e também o profeta Neemias. A posição judaica de longa data é que o Shabat ininterrupto do 7º dia se originou entre o povo judeu como sua primeira e mais sagrada instituição. As origens do sábado ou do Shabat e da semana de 7 dias não são claras para os estudiosos. A tradição mosaica reivindica uma origem na narrativa da criação do livro de Gênesis. A primeira referência encontrada não bíblica ao sábado está em um óstraco, encontrado em escavações em Masada HaShaviyahu, que foi datado aproximadamente de 630 a.C. Além dos judeus, também existem outros israelitas até os dias de hoje que guardam também o sábado, o Shabat. No caso, eu estou me referindo aos samaritanos, que geralmente são esquecidos pela maioria das pessoas, mas os samaritanos são uma população que estão lá no Oriente Médio e são sim descendentes de antigos israelitas, especificamente das tribos de Manassés e de Efraim.
O sábado ele é observado semanalmente pela comunidade samaritana de sexta a sábado, começando e terminando ao pôr do sol. Por 24 horas, as famílias se reúnem para celebrar o dia de descanso. Toda a eletricidade, com exceção da iluminação mínima mantida durante todo o dia, na casa é desconectada. Nenhum trabalho é feito, nem é permitido cozinhar ou dirigir. O tempo é dedicado à adoração, que consiste em 7 serviços de oração divididos em 2 para a véspera do sábado, pois pela manhã, 1 à tarde e 1 na véspera da conclusão. Lendo a porção semanal da Torá de acordo com o ciclo anual da Torá samaritana, passando tempo de quantidade com a família, fazendo refeições, descansando e dormindo, e dentro da comunidade, visitando uns aos outros e incentivando uns aos outros. Uma curiosidade muito interessante sobre os descendentes de Manassés e Efraim, os samaritanos, que também são israelitas, assim como os judeus, é que as velas do Shabat não são usadas no costume samaritano, diferente dos judeus, e na visão samaritana seriam consideradas uma violação do mandamento bíblico de não acenderás o fogo. Será que os samaritanos eles estariam cumprindo o sábado mais precisamente do que os judeus? Deixem aí nos comentários. Uma pergunta que geralmente as pessoas têm a respeito dessa vez dos árabes é se os árabes eles guardam o sábado, o Shabat. A verdade é que os árabes eles não guardam o sábado, na verdade eles guardam a sexta-feira. Isso é segundo a crença islâmica, que basicamente trocou o sábado pela sexta-feira. Agora falando a respeito da cristandade. Para os católicos, na verdade eles guardam o domingo, diferente dos judeus. Eles não guardam o sábado, mas sim o domingo. Entre os protestantes, os que se destacam em guardar o sábado, sem sombra de dúvida, são os adventistas do sétimo dia. Agora, a respeito do questionamento que eu fiz no começo do vídeo. Será que o cristão ele deve guardar o sábado ou ele não deve guardar o sábado? Vamos ler as escrituras sagradas no Novo Testamento para descobrir a respeito de qual seria a resposta bíblica para essa pergunta e questionamento. Para responder essa dúvida, eu estarei lendo o livro de Colossenses, exatamente no capítulo de número 2, do verso 16 a 17. Portanto, ninguém tem o direito de vos julgar pelo que comeis ou pelo que bebeis, ou ainda com relação a alguma festa religiosa, celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Esses rituais são apenas sombra do que haveria de vir. A realidade, todavia, encontra-se em Cristo Jesus. Ou seja, nós entendemos que Cristo Jesus é o nosso sábado. Eu, particularmente, não guardo o sábado, porém ninguém me deve me julgar por não guardar o sábado. Eu pretendo guardar a Cristo, guardar a Deus todos os dias da minha vida, e não apenas no sábado. Mas aqueles que guardam o sábado, nós devemos respeitá-los e não condená-los e nem julgá-los. Porque se eles guardam, se eles têm um dia especial para Deus, quem somos nós para julgar tal atitude? Pois é uma atitude muito bela, deixar um dia da semana. Infelizmente, muitas pessoas não têm tido essa atitude. Um dia especial para Deus juntamente com a família. E o sábado é muito belo. Eu particularmente não guardo o sábado, mas guardo a Cristo todos os dias. Ou seja, ao invés de ficarmos em debates incansáveis, aí que nunca acabam, um julgando o outro, um condenando a prática do outro, nós devíamos nos unir como cristãos. Afinal de contas, o nosso propósito é servir a Cristo Jesus. Ou seja, respeite quem guarda o sábado e respeite também quem não guarda o sábado. É simples, é isso a mensagem que Colossenses capítulo 2, verso 16 e 17 está nos passando. Deixem aí nos comentários se vocês gostaram do vídeo. Se quiserem vídeos similares, é só pedirem aqui. Um abraço e fiquem todos com Deus.